vida de pai e filho. Quero continuar falando um pouquinho a respeito de algumas coisas que o Senhor foi me mostrando há algum tempo atrás. E eu comecei a falar sobre coisas indispensáveis para a vida cristã. E quais são essas coisas? Eu não sei se o pessoal vai conseguir projetar. E apaga a luz. Mas essas coisas indispensáveis para a vida cristã, é lógico que sabemos que a Bíblia ela é muito grande, tem muito conteúdo, muita sabedoria. Mas eu queria falar dessas três coisas específicas, né, que o Senhor mostrou a respeito daquilo que nós precisamos, daquilo que nós temos que caminhar nelas, né, que é visão, maturidade e santidade. E eu falava a respeito de visão, sobre o que nós temos que ter, qual tipo de visão nós temos que ter. Obrigado, irmão. Pode pôr. Qual tipo de visão nós temos que ter? Nós temos que ter um tipo de visão a respeito de si mesmo, conhecer a si mesmo, conhecer quem nós somos, nossa identidade. Nossa visão a respeito de Deus, ela precisa estar calibrada. Porque se eu não conheço a Deus verdadeiramente como Ele é, eu falava sobre a dificuldade que a gente tem de agradar a Deus se a gente não tem clareza de como Deus é, de quem Deus é, de como Deus quer ser agradado. A visão a respeito do reino de Deus, do qual nós fazemos parte. Nossa visão a respeito da igreja. Um discernimento, uma clareza, e eu entendo que muitas coisas dessas aqui, elas precisam ser resultado e ação do Espírito Santo na nossa vida. Uma obra do Espírito Santo trazendo revelação na nossa vida, a respeito de quem nós somos, a respeito do próprio Deus. Se o Senhor não se revelar para nós, nós não vamos conhecê-lo. E de fato, nós começamos nossa jornada cristã através de um encontro pessoal com Deus. Foi ou não foi? É um encontro pessoal com Deus. Talvez para alguns, o encontro foi mais sutil. Como assim? Talvez você já foi numa igreja, e nessa igreja, talvez um cântico, um louvor, ou a palavra, uma oração, ou uma palavra específica proferida nesse dia, ou a palavra liberada nesse dia, chegou no teu coração, mexeu dentro do teu coração. E sutil, talvez assim, depois você foi na outra reunião, continuou mexendo lá no teu coração, depois você foi de novo, e quando você viu, você começou a conhecer mais, ler mais a Bíblia, alguém sentou contigo para te ensinar quem era Jesus, o que a Bíblia fala, o que a gente tem que fazer. Afinal de contas, a Bíblia fala que a gente nasce de novo, né? E quando a gente nasce de novo, a gente não sabe como é que é essa nova vida, que é o novo nascimento. Mas talvez para alguns foi mais impactante. Foi tão impactante que marcou sua vida de tal maneira que foi um ponto zero. Ou seja, até ali era uma história, a partir dali mudou completamente a sua história, a sua vida. Então, algumas conversões, elas são mais sutis. Mas mesmo que seja sutil, ela não deixa de ser um encontro com Jesus. Não deixa de ser uma expressão verdadeira de que você conheceu o verdadeiro Deus. Que Ele se revelou para você. Que Ele falou contigo. Que até talvez esse dia, o seu conhecimento a respeito de Deus era de alguém muito, mas muito, muito distante, que não falava, que não se importava, que não te ouvia. Mas a partir desse encontro, isso mudou. Você começou a se relacionar com Deus que ouve você, que se importa com você, que te escuta, e um Deus que fala,
E a grande verdade de tudo isso que nós estamos dizendo, que essa é a revelação de um Deus vivo. O nosso Deus está vivo. Amém? Por isso que nós cantamos aqui que Ele ressuscitou. Essa é a diferença do nosso Deus. Talvez você tenha curiosidade e queira conhecer a tumba do Buda, do Siddhartha Gautama. E você vai encontrar lá o túmulo e ele continua lá enterrado, né? Talvez você queira conhecer o túmulo do Allan Kardec. E você vá no cemitério e vai encontrar aquele túmulo e ele continua lá enterrado. E tantos outros. Mas o nosso Deus venceu a morte. Ele ressuscitou. Ele está vivo. E Ele está em nós. E Ele está entre nós. Amém? Essa é a expressão do nosso Deus. E é por isso que a gente precisa dessa visão correta a respeito de quem é Deus. E ela começa no dia da nossa conversão. Mas ela é uma revelação contínua. Ela não parou nesse dia. É como alguém que chegou para você, na sua casa, trouxe um cartão de visita e falou assim, eu sou fulano de tal. Mas é só a primeira informação. Essa informação continua, essa revelação continua. E a partir do momento desse relacionamento com Deus, o relacionamento com Ele vai revelando também quem nós somos. E também esse relacionamento vai nos dando uma visão a respeito do reino de Deus. Vai nos dando uma revelação a respeito da igreja, que é o corpo de Cristo na terra. Cristo e a igreja se confundem. E eu estava vendo em várias passagens, inclusive no livro do profeta Jeremias, né? Que há um momento lá em que querem matar o profeta Jeremias, porque ele falou a respeito do templo, né? Depois Jesus também. Quiseram matar Jesus porque disse que ele falou contra Moisés e contra o templo. Depois Estevão foi morto porque acusaram ele de falar contra o templo. E eu estava hoje cedo pensando sobre isso, né? Como o Antigo Testamento, a revelação daquele templo, que era o lugar da presença de Deus, era tão forte na vida das pessoas, que se alguém falasse mal do templo, morria. E sabe qual que é a revelação do Novo Testamento a respeito do templo? É a igreja. São os irmãos. É o corpo de Cristo na terra. Só que a gente não tem mais o mesmo temor de falar contra o templo, contra a igreja, contra os irmãos. Por falta de revelação, de visão. E nós precisamos também de revelação, de visão a respeito da vida eterna. Porque se a gente não tiver revelação a respeito da vida eterna, nós vamos achar que o melhor lugar do mundo é essa vidinha aqui que nós vivemos. Terrena, natural, né? E como diz lá em Tiago, né? Terrena, natural e demoníaca, porque é uma escala crescente, né? Começa como algo terreno, depois passa num formato ali, a palavra terrena, natural, a palavra natural tem uma expressão de animal, passa para um sentido instintivo, e depois se torna demoníaca. É basicamente uma tradução da escala de evolução. A palavra diz que não havendo visão o povo se corrompe, não havendo revelação o povo se corrompe, não havendo profecia o povo se corrompe. Então, quando eu comecei a compartilhar essa série de palavras, eu estou na terceira pregação sobre esse mesmo assunto, comecei a falar sobre coisas essenciais na vida de um cristão.
que são visão, maturidade e santidade. Nós não saímos ainda da parte de visão. Estamos falando ainda muito sobre visão, sobre identidade. O Elvis, semana passada, trouxe uma palavra tremenda. Para quem não assistiu, assista lá no YouTube, falando sobre a pessoa de Jesus, a revelação da pessoa de Jesus. E até agradeci ele, falou, Elvis, foi bênção, porque assim, você já falou uma parte daquilo que eu tenho pensado em falar, né? Então, na visão a respeito de si mesmo, a primeira pergunta que vem é quem eu sou. A nossa identidade, que pode estar baseada no que as pessoas dizem, pode estar baseado no que você pensa a seu respeito, ou pode estar baseado no que Deus pensa a seu respeito, né? E eu também falei sobre Jesus incentivando os discípulos, né, a buscarem essa identidade. E ele pergunta para eles, quem o povo diz que eu sou? Daí ele pergunta de novo, quem vocês dizem que eu sou? E por último é a revelação de Deus, quem Deus dizia que ele era. Que é a revelação que Pedro tem, tu és o Filho do Deus vivo, né? E nós temos revelação a respeito de Deus, que é o nosso Criador, que nos conhece desde o ventre da nossa mãe, conhece o nosso íntimo e o nosso coração. Então é só Deus que pode nos definir, é só Deus que pode revelar quem nós somos. E a importância de se conhecer é porque assim como a sua alma se imagina, assim você é, diz Provérbios 23, 7. Se você tem uma imagem distorcida a seu respeito, essa imagem pode estar superdimensionada ou subdimensionada. De qualquer maneira, ela vai interferir no seu relacionamento com Deus, vai interferir no seu relacionamento com as pessoas. Porque se ela é superdimensionada, você se posiciona sempre como melhor que os outros. Se ela é subdimensionada, você se posiciona sempre inferior aos outros, mas não necessariamente com uma imagem real a respeito de quem você é. E quem pode responder essa pergunta? Algum homem, algum psicólogo, algum filósofo, pensamento, sentimento que é o broto da alma humana? A única reforma segura de ouvir é Deus. E eu falei também, estou fazendo um resuminho aqui, né? Que eu falei que nós somos criados por Deus. O que define nossa paternidade concreta não é necessariamente nossa certidão de nascimento, porque a nossa certidão de nascimento, ela define nossa paternidade ou nossa filiação terrena. E essa é a nossa identidade em Adão. Mas a partir do momento que tivemos um encontro pessoal com Jesus, entregamos nossa vida para Jesus, confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nos batizamos, recebemos uma nova identidade. Não somos mais criaturas, agora somos filhos de Deus, recebemos uma nova filiação. A obra de Jesus, ela é perfeita. E nessa paternidade de Deus, no batismo, nós ressuscitamos juntamente com Ele em Cristo Jesus. Isso que diz Romanos capítulo 6. A gente nasce para uma nova vida, a vida de Deus, pelo Espírito. E a gente recebe uma nova natureza, uma nova identidade. E uma nova filiação, uma nova paternidade. Então, a paternidade é a grande verdade a respeito da nossa identidade. Quem nós somos deriva de quem é o nosso Pai. E agora a nossa identidade é a identidade de filhos de Deus. E que tipo de filho nós somos? Filhos conhecidos por Deus. A palavra diz que aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho.
Aqueles que de antemão conheceu, filhos conhecidos. Quando a gente compreende e recebe a palavra de Deus como verdade na nossa vida, acabam muitas crises na nossa vida. Uma das crises que acaba é: será que Deus me ouve? Será que Deus sabe que eu existo? Será que Deus me conhece? A palavra diz que aqueles que de antemão conheceu, nós somos filhos conhecidos por Deus. Nós fomos filhos escolhidos por Deus. Nós fomos filhos, ou somos filhos desejados por Deus. Ele nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus, conforme o seu bom propósito, da sua vontade, e o seu grande amor com que nos amou. Você percebe que esses textos têm verdades tremendas a respeito da nossa identidade? Ele nos adotou por meio de Jesus por causa do seu grande amor com que nos amou. Ele nos escolheu e decidiu que seríamos adotados por meio de Jesus. Nós que não éramos da família de Deus, passamos a ser inseridos na família de Deus por adoção por meio de Jesus. Nós somos filhos desejados por Deus, somos filhos amados por Deus. Somos filhos predestinados por Deus, predestinados para a adoção, filhos aceitos, filhos chamados por Deus, filhos redimidos por Deus, justificados e santificados por Deus. E hoje eu quero falar um pouquinho a respeito desse assunto, da nossa identidade e propósito. Deixa eu ver se vai funcionar meu passador de slide aqui. Se ele funcionar, me ajuda. Se não funcionar, vai funcionar. Então, dentro da identidade e do propósito, nós temos aqui um texto que eu queria ler com vocês, que é o texto de Jeremias, no capítulo 1, nos versículos 4 e 5. Jeremias capítulo 1, versículos 4 e 5. Eu acho que vamos ler até o 10 aqui. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Antes disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e a tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruíres, para arruinares, e também para edificares e plantares. Olha que palavra tremenda, né? Que Deus liberou aqui para Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Antes que você saísse da madre, eu te santifiquei, e para as nações eu te dei por profeta. Você sabe a diferença que isso faz?
eu tenho falado que a gente precisa de uma revelação de Deus a respeito de quem a gente é. Você vai encontrar essa mesma história a respeito da vida de Saulo, naquele encontro no caminho de Damasco, eu já falei sobre isso também. Que ele teve aquele encontro com Ananias, Ananias, ele fica cego, né, sem visão, Ananias impõe as mãos sobre ele, ora por ele, e Deus revela a Ananias o ministério de Saulo naquele momento. Que ele seria um vaso usado, um instrumento usado pelo Senhor, para pregar o evangelho aos gentios. E aí, Ananias batiza Paulo, e ele batizado tem já a revelação do seu chamado. Quando a gente cantou aqui sobre João Batista, né? Uma das coisas que me impressiona em João Batista é que quando os sacerdotes e levitas vão procurar João Batista para perguntar quem ele era, a resposta de João Batista é muito impactante para nós, porque ele diz assim: eu não sou o Cristo. Imagina se alguém chegasse na sua casa e perguntasse assim: quem você é? O que você responderia? Você responderia assim: eu não sou o Cristo? Ou você responderia: eu sou o Jefferson? Eu responderia: eu sou o Alcione, né? Eu sou o Edson. Tá, mas e se continuasse essa pergunta? Tá, quem você é? A segunda expressão nossa talvez fosse assim: eu sou empresário, eu sou professor, eu sou artista plástico, eu sou, né, contador, eu sou bancário, advogado, médico. Não seria isso. Porque a gente tem o hábito de se definir por aquilo que a gente faz. Agora, sim, de fato o que a gente faz é o que a gente é? Porque, eu não sei vocês, eu já mudei de ramo de atividade umas 10 vezes, mais ou menos. Então, se eu sou aquilo que eu faço, talvez eu seja um homem fragmentado, né? Mas a nossa identidade não está naquilo que a gente faz. A nossa identidade está naquilo que a gente é. Né? E é interessante que quando Deus fala com Jeremias, a primeira expressão de Jeremias, vou voltar um pouquinho. Quando os homens perguntam para João Batista, e ele diz: eu não sou o Cristo. E aí eles perguntam de novo: então você é Elias? Você é o profeta? E ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. E eu vou preparar o caminho para o Senhor. Os vales serão aplainados. Sabe qual que é a resposta dele? É um texto do livro do profeta Isaías. E por que ele respondeu assim? Porque ele se definiu por aquilo que Deus disse que ele era. Deus disse que ele era aquele que aplanaria os caminhos do Senhor. Deus disse que ele era uma voz que clamaria lá no deserto. E sabe o que ele fez? A identidade dele definiu o seu chamado. Ele foi para o deserto. E ele era uma voz que clamava lá no deserto, e as pessoas iam até o deserto para se encontrar com ele, para estar com ele, para ouvir a respeito da vinda, da promessa da vinda do Messias. E ele começou a falar sobre arrependimento para esse povo. E eu quero dizer que, quando a gente tem clareza da nossa identidade, isso define nosso chamado. Quando a gente tem clareza de quem de fato a gente é no Senhor, quando o Senhor liberou uma palavra para você a seu respeito, Ele definiu a sua vida e o seu chamado.
E eu não estou dizendo que às vezes a gente não fique gastando tempo e energia com outras coisas, porque a gente é teimoso, estou falando de mim, tá? Mas o fato é que uma identidade clara define um chamado claro, uma mensagem clara. Uma identidade clara define uma mensagem clara. Tem um amigo meu que, depois talvez ele ouça essa pregação, vai brigar comigo. A gente apelidou ele de Rogério Apocalipse. E ele fala, ele tem um canal no YouTube, para o Brasil, para o mundo, sobre Apocalipse. Só sobre Apocalipse. A palavra dele nunca muda de Apocalipse. Ela nunca desvia de Apocalipse. E aí o Diego perguntou para ele, Rogério, por que você fala só sobre Apocalipse? Assim, porque Deus me mandou falar a respeito disso, eu não tenho outro assunto para falar. Ele tem uma clareza a respeito de quem ele é e do seu chamado. E fica mais fácil ele cumprir o seu chamado. Ele não precisa falar sobre outras coisas, né? Ele fala sobre aquilo que Deus mandou ele falar. E assim ele tem vivido a vida dele, gastado os seus dias para falar. E João Batista chegava e falava sobre arrependimento. E Jesus veio falar sobre o reino de Deus. E Jesus veio falar sobre ser discípulo e fazer discípulo. Se você olhar a história de Jesus e ler o Novo Testamento, você vai encontrar essas três expressões que são as mais usadas: o reino de Deus, discípulo e ser discípulo. Fazer discípulo e ser discípulo. Até o último momento, depois de ressuscitado, a última mensagem em Mateus, diz assim, ide, portanto, fazei discípulos. Talvez a última mensagem que eu fosse dar para os meus amigos ali antes de partir seria tchau, amigos. Chorar com eles, abraçá-los, né? Mas Jesus falou assim, ó, toda a autoridade me foi dada. E agora, eu estou delegando a autoridade a vocês. Ide, portanto, fazei discípulos, batizando-os, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Não é pedido, não é recomendado, mas é ordenado, é uma ordem. E depois da ordem vem uma promessa, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a identidade define o nosso propósito. A identidade fala da forma como você foi criado. E o propósito fala do porquê você foi criado. É por isso que é importante entender quem nós somos. Para compreender nosso chamado. Né? É interessante, eu vou falar do Samuel que está aqui, eu fico olhando para ele, eu nunca esqueço. Porque você vai conversar com Samuel, ele fala sempre a respeito da volta de Jesus. É ou não é? Ele entendeu. Ele entendeu, esse é o assunto mais importante da Bíblia para ele, é a volta de Jesus. E ele tem falado sobre isso, ele tem compartilhado, tem estudado, tem desejado, tem orado. Você compreende que é importante a gente ouvir de Deus uma palavra que defina quem nós somos? Mas dentro desse processo de encontro com Deus, receber revelação a respeito de quem é Deus, receber revelação de quem nós somos, tem um lapso, eu diria assim, uma crise. E a crise é o medo. Quando eu me convertia, vou mudar a frase, quando Deus me converteu, né? Porque eu era tão teimoso, tão duro, que eu não ia me converter, então Deus teve que me converter. Teve que me dobrar, né? Eu lembro que eu recebi uma palavra que eu seria pastor. Imagina, 30 anos atrás. Nem crente eu era, nem crente eu gostava. Não gostava de igreja de crente, nem de crente. Aí você vai, entra numa reunião, Deus fala contigo, recebe uma palavra que Deus ia me usar como pastor aqui na cidade. Fiquei anos sem entender o que Deus estava querendo dizer. Primeiro, porque eu não achava apto. Segundo, porque eu falei assim, isso não é para mim.
Então vem uma crise. E Jeremias teve aqui uma crise. Qual que é a crise? Eu sou muito jovem. Qual que é a crise? Eu não sei falar. Como é que a gente traduz isso? Eu sou muito jovem e não sei falar. Eu traduzo por medo. Medo, né? Medo. E às vezes a gente tem medo até de decepcionar a Deus, por isso que a gente não cumpre o chamado. Tenho medo. Medo de não ter capacidade, medo de não saber, medo de falar, medo de não ter condições de fazer, medo de não ter recurso para fazer, medo de desagradar a Deus, medo de fazer errado, medo. E o medo trava. E o medo é uma das principais armas de Satanás contra nós cristãos. Porque o medo, ele te imobiliza, ele te paralisa, ele te impede de avançar. E é interessante que, quando Deus responde para Jeremias, ele responde dizendo assim: não diga eu sou um menino. Qual que era a mensagem de Deus para Jeremias? Não era assim, você vai ser um profeta? A preocupação de Deus não tinha que ser com Jeremias assim, não diga que você não sabe falar, Jeremias, eu vou te ensinar a falar. A mensagem de Deus para Jeremias é assim, não diga que você é um menino. Deus estava indo no ponto central da vida de Jeremias com relação ao medo. E assim Deus começa a tratar. E aí Deus começa a falar com Jeremias. E a fala de Deus para Jeremias é: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. O que Deus quer nos ensinar, gente, com isso? Deus quer nos ensinar a não pôr limites naquilo que Deus disse. Deus quer nos ensinar a romper com barreiras que nós mesmos criamos para nós. Deus quer nos ensinar a avançar. Ah, mas eu não sei fazer. Mas o nosso Deus é aquele que dá sabedoria e diz assim: se você não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele dá deliberadamente, liberadamente. Ah, eu sou fraco. Deus faz do fraco forte. Ah, mas eu sou pecador. Ótimo. Que bom que você reconhece que você é pecador, porque Deus pode tratar com o pecador e é para isso que Ele veio ao mundo, para redimir os pecadores dos seus pecados, e nos limpar, e nos purificar, e nos santificar. Essa conversa de Deus com Jeremias é sobre esses dois temas, sobre identidade e propósito. E é assim que Deus vai falando com Jeremias: antes de te formar, eu te escolhi. E Deus estava falando com ele: Jeremias, você não teve um ministério profético antes de ter um corpo. Primeiro você teve um corpo. Quando o seu corpo foi formado, quando você nasceu, Deus estava falando para Jeremias: eu vi um profeta. Eu nunca vi um bebê. Eu sempre vi um profeta. Lembra quando Simeão e Ana vão no templo e encontram Maria e José, que tinham levado Jesus para ser circuncidado ao 8º dia? Vocês lembram dessa passagem? O que Simeão e Ana viram?
Um bebê? Eles viram o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Deus abriu os olhos deles para não verem um bebê, para virem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele falou assim: pode despedir em paz o teu servo, eu já posso morrer, porque eu vi o Messias, eu vi o Rei. É como se Deus estivesse falando para Jeremias aqui: quando você cresceu, passou por momentos difíceis, eu sempre vi um profeta. Eu contextualizei aqui, né? Deus não viu um drogado, um viciado. Deus não viu um homem cheio de limitações, de dúvidas, uma mulher cheia de limitações, de dúvidas. Deus viu um profeta. Eu não sei o que você viu de si mesmo, eu não sei o que você fez, mas eu não mudei o que eu vi, e eu continuo vendo isso hoje. É assim que Deus vê. A palavra de Deus não tem sombra e nem variação. Elvis falou semana passada sobre o chamado ser irrevogável. E é como se Deus tivesse chegado para Jeremias e falado assim: ô Jeremias, hoje eu vim te apresentar a ti mesmo. Você não se conhece, mas eu quero apresentar você para você. Sabe o que é isso? Revelação de identidade. Eu quero dizer para nós aqui, que hoje Deus está tentando apresentar você a quem você realmente é, ou quem você nasceu para ser. A resposta de Jeremias, e não pode ser a nossa resposta, é assim: ah, Senhor Deus, eu sou muito jovem, eu não sei falar. Porque a resposta de Deus vai continuar sendo: eu vi um profeta, eu vi em ti um profeta. Ainda que Jeremias continue dizendo: eu não sei falar, eu sou muito novo. Ainda que Jeremias fosse salvo, tivesse tido uma experiência com Deus, servisse a Deus, amasse a Deus, ele ainda não se via corretamente. Lembra que eu falei a respeito de uma revelação gradativa que a gente vai tendo? A respeito de Deus, e a respeito de nós mesmos. Agora, o interessante é que Deus sempre nos chama para coisas que a gente nunca fez, né? Quando Deus falou com Jeremias, qual que foi a resposta de Jeremias? Sou muito jovem, não sei falar. Qual que é a resposta de Deus? Você será um profeta para as nações. Deus nos chama para coisas que a gente nunca fez. Deus não chama para aquilo que você já sabe fazer, sabe por quê? Porque você vai se, como dizem os espanhóis aí, jactanciar, é isso? Jactância, vai se encher, né? Vou dar o português, vou se encher de jactância, vai se orgulhar, vai se envaidecer, vai se achar o cara, né? E é por isso que Deus nos chama para aquilo que a gente nunca fez. Quando Deus chama Saul, Saul vai se esconder atrás dos balaios, e Deus fala assim: você será capitão sobre o meu povo, e livrará o meu povo dos filisteus. É isso que Deus falou para Saul. Quando Deus encontra Davi, quem era Davi? Um pastorzinho de ovelha, né? Família grande, tinha tanto filho que até o pai esquecia dele. E dá um entender ali, né, que era meio rejeitado pela família, meio desvalorizado, né? No texto lá não dá para perceber isso, parece que a própria família não reconhecia ele, porque quando o profeta chega, e era a maior honra de uma família entrar um profeta naquela casa, ele vai passando de filho por filho, e termina os filhos, e o profeta que tem que perguntar, ainda falou: escuta, você não tem mais algum? O pai não lembrou. Ah, escuta, gente,
Vamos lá, né? Vamos ser sinceros, né? Vai lá, pega um monte de filho lá e pergunta do A, do B, do João, do Carlos, do Tião lá e não lembra que tem mais um filho, meu? Aí o profeta pergunta, escuta, não tem mais um? Lembrei. Ele está lá no pasto, lá cuidando das ovelhas. E Deus fala assim, eu te tirei das pastagens, ou de trás das ovelhas, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, rei sobre o meu povo. Ele só reinava nas ovelhas. Era um rebanho desse tamanho, assim. E Gideão? Sabe o que Gideão estava fazendo quando Deus falou com ele? Vocês lembram ou não? Estava malhando trigo, aonde? E lá é lugar para malhar trigo em lagar? Não é. Ele estava escondido lá, malhando trigo num lagar. E todo amedrontado. E aí o Senhor fala para ele assim, o Senhor é contigo, homem valente, vai na tua força, livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ele não era guerreiro, ele não era um soldado valente, e ele mesmo disse que não tinha coragem, né? E Moisés? Estava lá esquecido no deserto, tentou fazer do jeito dele, não deu certo, se atrapalhou inteiro, teve que fugir do Egito, e está lá, de repente, Deus se revela para ele, né? E Deus se revela, e Deus traz uma palavra, dizendo assim, eu tenho visto a aflição no meu povo, e eu te enviarei, né? Para que tires o meu povo do Egito. O farão ali, não sei o que é ali, está errado. Eu te enviei para que você tire meu povo do Egito. Eu vi a aflição do meu povo. Quando que Moisés tinha feito isso? Nunca. E Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar desconhecido, um lugar que eu te enviarei. E Deus fala para ele, fartei uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e você será uma bênção. Ou seja, o que Deus fala? Deus fala para nós fazermos coisas que nunca fizemos antes. É por isso que a gente precisa ter clareza a respeito da nossa identidade, do nosso chamado de Deus. A identidade define o nosso propósito, a identidade define para onde a gente vai. O nosso destino depende de quem nós somos, da nossa identidade. Não daquilo que nós fazemos, daquilo que nós somos. O texto aqui diz assim, portanto quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, separaram os ventos, deram contra aquela casa, mas ela não caiu, pois estava edificada sobre a rocha. Nós precisamos edificar nossa vida sobre a rocha. Eu achei muito interessante um testemunho de um irmão há um tempo atrás, que tinha desanimado na fé e se atrapalhou inteiro, e aí um outro irmão perguntou para ele, falou assim, escuta meu irmão, o que aconteceu contigo? Você não caminhava tão bem com Jesus? Ele falou assim, pois é, eu estava firmado na rocha, mas eu não estava sendo edificado sobre a rocha. Não é só estar sobre a rocha, é ser edificado sobre a rocha, é se deixar construir, é se deixar firmar. E é por isso que a identidade, ela passa por esse processo de um encontro pessoal e revelação sobre Jesus, a identidade de quem eu sou, a identidade de quem Deus é, passa por um processo de segurança, onde a gente perde o medo para poder avançar, onde a gente encontra a verdadeira autoimagem que é revelada pelo Senhor a respeito do que nós somos. Não é uma imagem nem superestimada, nem subestimada.
Mas tudo isso só acontece se a gente estiver firmado na rocha, que é Jesus. Porque a edificação fala de um crescimento, fala de maturidade. E todo cristão precisa saber quem é para poder crescer. Você já viu gente infantilizada, né? Tem os psicólogos chamam de síndrome de Peter Pan, né? Que é o sujeito que acha que ele nunca cresceu, ele sempre acha que ele é adolescentezinho. Tem 50 anos, 60 anos e acha que tem 15. Ou a menina também, né? Por quê? Porque não tem sua identidade clara. E aí vai ter uma identidade distorcida. Então, todo cristão deve passar por esse processo de edificação interior, e toda edificação deve ter um alicerce. O alicerce é Jesus. Ninguém pode pôr outro alicerce, além daquele que já está posto, que é Jesus Cristo. E para que serve a edificação? A edificação serve para nos levar à maturidade e para sermos curados, fortalecidos e nos tornarmos maduros. Deixa eu contar um testemunho para vocês rapidinho aqui. O resultado disso aí vai ser santidade. Identidade, maturidade, santidade. Eu, depois de convertido, tinha muitos anos, e eu participei de um curso lá, eu não lembro se foi um seminário, tipo do MMI, aquele Ministério Casados para Sempre e tal. E eu lembro que o pastor, ele fez uma dinâmica, ele deu uma das matérias que ele deu naquele curso, foi sobre perdão. E aí foi muito interessante o que ele falou, porque, acho que até vocês já ouviram esse testemunho. Ele falou assim, se eu vou orar, e enquanto eu estiver orando, se alguém lembrar de alguma coisa, se alguém, enquanto eu estiver orando, passar pela sua mente alguma imagem, alguma informação, eu vou te pedir para que você venha aqui falar comigo. Qualquer coisa. E eu tive uma experiência muito interessante. Eu não senti nada, mas eu tive lembrei que eu estava em Foz do Iguaçu, jantando num restaurante com um amigo meu, que trabalhava comigo. E aí ele perguntou para mim a respeito do meu padrasto. Falou assim, senhor, e aquele teu padrasto lá, você nunca mais ouviu falar dele? Foi imperceptível para mim. Eu empurrei o prato, parei de comer e fui falar do meu padrasto para esse meu amigo. E aí, dali um pouco, nós continuamos conversando, ele falou assim, senhor, você não vai comer? Eu falei, cara, não vou comer não, perdi a fome. E nesse dia que o pastor orou, eu lembrei dessa cena, eu empurrando o prato e dizendo assim, eu perdi a fome. E eu fui lá e comentei com esse pastor. E ele falou assim, senhor, eu vou orar por você, para que você possa perdoar esse homem. Porque você precisa liberar perdão para ele. E aí orou comigo, e aí ele falou assim, Deus me mostrou, enquanto eu estava orando por você, que você é como se você tivesse preso ainda na sua infância, em algumas áreas da sua vida. E Deus me mostrou você crescendo, se tornando adulto. E Deus me disse que Ele está curando suas emoções hoje. E mudou. Mudou muita coisa na minha vida. Eu não conseguia dizer não para ninguém. Às vezes a Delci ficava doida da vida comigo, porque eu marcava 2, 3 compromissos no mesmo horário, com 3 pessoas diferentes, com 3 lugares diferentes. E ela falou assim, mas amor, como é que nós vamos? Eu falei, não, nós vamos dar um jeito, nós passamos um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho lá. E eu fui entender que esse não dizer não para ninguém é porque eu não queria magoar ninguém, porque eu não queria, na verdade, ser rejeitado, eu precisava ser aceito. Então, para ser aceito, eu não posso dizer não para ninguém. Sempre tenho que dizer sim.
porque o meu interior dizia que eu era um homem rejeitado. E nesse dia eu fui curado das minhas emoções. Gente, eu estou dando um testemunho, porque às vezes a gente acha que precisa um anjo descer do céu, falar assim, cara a cara com você, pegar uma tenaz com uma brasa do altar e pôr dentro da sua boca para te curar. Fez isso com Isaías, fez com Jeremias também aqui, né? Mas, né? Com Jeremias pôs uma brasa, com Isaías pôs uma brasa na boca, com Jeremias tocou na boca de Jeremias para ele pudesse falar, um profeta. Mas muitas vezes é muito mais simples do que isso, uma oração resolve. Uma posição resolve, uma revelação resolve. Então a gente precisa passar por esse processo de edificação para ser levado à maturidade, ser curado, ser fortalecido, se tornar maduro. E a palavra vai dizer para nós aqui, que a gente deve seguir a verdade em amor e crescer em tudo naquele que é o cabeça. O nosso objetivo é crescer em tudo, não é uma área só. Nosso objetivo é que a gente possa, não apenas em algumas áreas, mas em todas as áreas. De que maneira? Seguindo a verdade em amor. A verdade aqui ela é específica, nós estamos falando de uma pessoa que é Jesus. Jesus Cristo é a verdade. E o crescimento, a receita do crescimento é seguir a verdade, que é Cristo em amor. E para a gente avançar, eu quero mostrar para vocês 4 expressões do nosso relacionamento com Deus, que é o que a Bíblia mostra a respeito de crescimento, tá? A gente começa o nosso relacionamento com Deus como servos, depois a gente passa para uma relação de filhos, depois a gente passa para uma relação de amigos e depois passa para uma relação de colaboradores, ou de cooperadores, tá? A palavra diz assim: agora porém vocês foram libertos do pecado e foram transformados em servos de Deus. Romanos 6. Sabe o que diz Romanos 6? É lá, fala a respeito de batismo. Lá quando a gente é batizado, a gente passa de uma condição de ser transformado de servo, ou liberto do pecado, para ser transformado em servo de Deus, né? E a gente vai caminhando como servo. Lógico, eu vou só descrever essa passagem que é maravilhosa. Não é um servo qualquer, né? Não é um empregado qualquer. Não é um escravo qualquer, porque a palavra servo aqui é escravo. Vocês lembram aquela figura do Antigo Testamento? Do escravo de amor? Que o sujeito servia lá por 6 anos, como escravo, e no 7º ano ele tinha que ser alforriado, tinha que ser liberto pelo dono. Mas o escravo amava tanto o seu senhor, que ele pedia para o seu senhor para não sair daquela casa. Falou: olha, eu quero continuar te servindo aqui. Então, o dono chegava, levava esse escravo até ao beiral da porta, pegava uma sovela. Sabe o que é sovela? Sovela é aquele furador de cinta, ó, negócio de fazer furo em cinta. É um pino. Ele pegava a orelha daquele escravo, colocava lá, né, o escravo na porta assim, ó, furava a orelha do escravo. E esse era um sinal. Era o sinal para que aquele escravo, por onde ele andasse, por onde ele passasse, as pessoas enxergassem ele e falassem: ele é livre. Mas ele decidiu se tornar escravo por causa do amor ao seu Senhor. Para mim é a maior descrição da nossa vida com Deus. O Senhor nos fez livres, mas por causa do amor ao nosso Senhor, a gente resolveu continuar sendo servo, escravo dele, em amor. Amém? Eu quero mostrar para vocês um texto que vocês conhecem bem, que é o filho pródigo. Vocês lembram da história? Tinha 2 filhos, um pai. Um dos filhos resolve pedir a herança, sai de casa. Os 2 filhos tinham direito à herança.
o pai reparte a herança com ele, e ele vai, desperdiça tudo, gasta, a Bíblia fala assim, dissolutamente, né? A palavra dissolutamente é uma maneira de viver sem limite. Ele vivia uma vida dissoluta, uma vida onde não tinha limite, tudo que dava na cabeça fazia. Até que chega um momento que ele vai morar com os porcos. E ele se vê obrigado a comer a comida que os porcos comiam. E aí ele se lembra que tinha pai. É muito louca essa história, né? Ele se lembra que tinha pai. E fala assim, os empregados do meu pai vivem melhor do que eu estou vivendo. Eu vou voltar e vou pedir perdão para o meu pai e vou falar assim, pequei contra Deus e pequei contra ti. Não precisa mais me tratar como filho. Pode me tratar como um dos teus empregados. E o segundo filho vivia como? Trabalhando para o pai, servindo ao pai, tinha direito à herança, era filho. Mas o primeiro filho, mesmo desperdiçando tudo, sabia que era filho, se relacionava com o pai como sendo filho. Decidiu agir como servo, mas foi recebido como filho. Ele via o pai como um pai e agia como um filho. O segundo, mesmo guardando tudo, permanecendo na casa do pai, era filho, mas não se relacionava com seu pai como um filho. Ele via o pai como um patrão e agia como um empregado, como um escravo. E aqui a gente aprende uma coisa. O nosso problema está em como a gente vê o pai e em como a gente se relaciona com ele. Porque a figura do pai nessa história nunca mudou. Ele continuou sendo pai. E os dois filhos moravam na mesma casa, mas cada um se via diferente. Um mesmo no pecado se via como filho, o outro mesmo na casa do pai se via como empregado. E eu quero mostrar um pouquinho para vocês como isso impacta a nossa vida. A maneira de se enxergar. Dentro do aspecto do relacionamento de servos e de filhos, ou de empregados e filhos, escravos e filhos. A área de diferença é o valor. A identidade de servo. Como é que um servo se relaciona com o pai? Baseado no serviço, no ministério, naquilo que ele faz. Ele tem valor enquanto serve. Isso é a identidade de servo. E o seu valor depende do que faz. A sua identidade está em ser útil. É assim que ele se relaciona. Como é que um filho se relaciona? O filho se relaciona na segurança de ser filho, valorizado pelo que é e não apenas pelo que faz. Seu valor não está ligado às suas mãos, o que suas mãos fazem, mas sim no que Jesus já fez. O seu valor, a sua identidade está revelada através dele ser amado pelo Pai. Porque ele é amado pelo Pai, ele nunca vai deixar de ser filho. Outras diferenças. Tipo de relacionamento. Como é que um servo se relaciona com o pai? De maneira contratual. Cumpre o serviço por benefício e age por obrigação. E como é que um filho se relaciona com o pai? Baseado em aliança. Relação de família, intimidade, carinho, afeto, amor, alegria e celebração. Eu queria que vocês pensassem um pouquinho a respeito disso. Essa palavra é para refletir. Como a gente tem se relacionado com o Pai? Como servos ou como filhos? A gente já está sendo edificado? Porque a palavra diz assim que no nosso batismo a gente foi tornado servo. Mas o Senhor nos chamou para sermos filhos. Outras diferenças. Quando tem consequências da desobediência ou de não agradar. Como é que a nossa identidade de servo reage? A gente reage quando desobedece ou não agrada, quando é corrigido, acha que está sendo corrigido como punição.
Quando desobedece ou não agrada, acha que está sendo rejeitado. Quando desobedece ou não agrada, acha que está sendo mandado embora, ou se sente afastado, mandado embora, rejeitado, desprezado. E como é que um filho age ou se identifica nas situações de desobediência ou de não agradar? Quando ele é corrigido, ele entende que está sendo restaurado. E quando ele está sendo corrigido por causa do amor, e não para ser desprezado, rejeitado. Esse texto a gente já viu. A gente precisa crer na palavra. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e não vos ponhais novamente debaixo do jugo da escravidão. E a palavra diz em Gálatas 4:31, não, irmãos, não somos filhos da escrava, mas somos filhos da livre. Significado da palavra livre: alguém que não é escravo, alguém que deixa de ser escravo, liberto, alforriado, livre, isento, liberto, desimpedido, não atado por obrigação, num sentido ético, livre do jugo da lei mosaica. Ser filho é ter uma identidade revelada, ser filho não é uma busca, é um entendimento. Nossa identidade não provém do nosso serviço. E esse texto a gente tem cansado de ouvir. A gente só precisa entronizar ou internalizar no nosso coração. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Aqueles que o receberam foram outorgados, homologados, confirmados, registrados como filhos de Deus. Não é apenas confessar com a boca e com o coração, mas é reconhecer Jesus como Senhor. Tá? E a outra fase é uma fase de amigo de Deus. Isaías 41:8 diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Você percebe que a Bíblia mostra uma escala de servo, filho, amigo? Quando Deus vai falar com Abraão, ele diz assim: o que ocultarei? Poderia acaso ocultar a Abraão o que eu vou fazer? Por que ele não poderia ocultar? Porque Abraão era seu amigo. E João 15 diz assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, mas a mim, mas eu vos escolhi. O amigo conhece o coração do seu amigo. Há amigo mais chegado que o irmão, o amigo se afia. Aquele que se isola, busca o seu próprio interesse e se insurge contra a verdadeira sabedoria. Lógico, há desafio no relacionamento entre nós e o nosso relacionamento com Deus. Mas nós fomos criados para nos relacionarmos. Nos relacionamentos construímos cumplicidade, uma forma de ser desenvolvido, e quando nos tornamos amigos de Deus, passamos a buscar os interesses de Deus. E só para a gente concluir aqui, tá? Nós temos duas maneiras de viver. Uma é conhecer a verdade e a outra é enfrentar a verdade. Dá para você viver de uma ou de outra maneira. É igual estar sobre a rocha e ser edificado sobre a rocha. Aqui a gente pode conhecer a verdade. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A gente precisa não só conhecer, mas a gente precisa receber essa verdade na nossa vida. E a verdade precisa passar a fazer parte da nossa vida, para que a gente possa se tornar, em última instância, um colaborador. Não mais servo, além de filho, amigo de Deus e um colaborador daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Esses eram aqueles homens, discípulos que chegaram como servos, passaram a ser filhos,
passaram a se tornar amigos e se tornaram depois aqueles homens que transtornavam o mundo onde chegavam. Esses eram os discípulos de Jesus. Esses são os discípulos de Jesus hoje. Então essa palavra é uma palavra para chamar a nossa atenção a respeito da nossa revelação, a respeito de quem nós somos, de quem você é. Amém? Amém. Quero orar por essa palavra. Senhor, nós te damos graças, porque a tua palavra é viva, ela é eficaz. Nós te damos graças porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos e pensamos. E nós também te louvamos, Senhor, porque em todas as coisas o Senhor tem o sim e o amém. Nós te louvamos pela revelação da pessoa de Jesus. Te louvamos também porque o Senhor tem se revelado para nós e falado ao nosso coração. E a minha oração é para que a gente comece a conhecer muito mais o Senhor e ter revelação também da nossa identidade e do nosso chamado. Essa é a minha oração para mim e para os meus irmãos aqui e irmãs, em nome de Jesus. Amém? Amém.